Seja bem-vindo a 2023. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E estamos entrando na sexta temporada de Raiz Tricolor. Exatamente, né? A gente começou em 2018, estamos aqui em 2023. Feliz ano novo para você que está assistindo isso daqui. Tem notícias, eu vou publicar, esse vídeo aqui tá saindo na noite, né, desse domingo, eu tô gravando até por agora. Enfim, vou pedir pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. E eu vou só falar um negocinho aqui, coisa de 2 minutos, estamos com 37 segundos de vídeo. Se você não quiser ouvir nada disso, pode pular pra 2 minutos e meio. Não vou levar mais de 2 minutos e meio, pode adiantar. Mas é só pra justificar também, pô, Gabriel, algumas pessoas falam, pô, você tá gravou poucos vídeos e tal. E, cara, você já deve ter ouvido aí falar alguma coisa já sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No meu caso, não é hiperatividade, eu tenho hiperfoco. E às vezes, existe uma coisa chamada, eu não cheguei a ter isso, burnout, né? Que é como se fosse um momento em que trava tudo e você não consegue produzir nada. Você perde o ânimo completo de gravar, enfim, se o seu trabalho é gravar ou de desenhar, se o seu trabalho é desenhar, e etc. E às vezes eu tenho isso. E aí, várias vezes eu consigo solucionar isso na cabeça. Parece coisa de doido e em parte trocando, mudando a câmera, mudando a posição, instalando arara aqui atrás. Por isso que meu cenário o tempo todo eu fico mudando, colando quadro e tal. Porque isso dá um despertar na cabeça pra poder dar ânimo de gravar. Então, assim, eu queria primeiro, como vocês, a galera que me assiste direto, que às vezes fala, pô, tá com pouco vídeo, pedir desculpa, porque isso não é voluntário. E às vezes até, na verdade, eu me forço até o contrário, justamente porque senão isso vira uma pressão muito grande, né? E isso pode causar uns problemas depois. E segundo, avisar que, cara, isso é só fase. Assim, terça-feira eu tô indo lá pra Taubaté, vou voltar no mesmo dia, vamos cobrir a copinha. Nessa segunda vou tentar, não prometo, mas vou tentar gravar um vídeo sobre a copinha, falando dos jogadores, falando o que a gente pode esperar, né, desse torneio. Acho que é bem importante esse ano a copinha, já que não tem mais sub-23, então a gente dá uma olhada em algumas coisas. Enfim, vou estar lá e, enfim, agradecer a todo mundo por mais um ano com o Raiz Tricolor subindo, crescendo muito. A gente está quase chegando a 200 mil inscritos. Enfim, só agradecer a vocês. Prometi que ia terminar em 2 minutos e meio, então você que pulou, tamo junto. Agora vamos falar das notícias do Fluminense, tá? Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um balanção de várias notícias, tá? Porque como eu não gravei no final de semana, se você quiser entender, volta aí pra poder ver. Mas assim, algumas coisas que são importantes. Por exemplo, o Gerson. O Gerson tá vindo pro Flamengo de novo, né? Vai ser comprado pelo Flamengo em relação ao Olympique de Marseille. E o Gerson, no final das contas, tá sendo o nosso Felipe Coutinho, né? Em relação ao Vasco. Pra quem não se lembra, o Felipe Coutinho não foi vendido por um valor muito alto. E aí, só que o Vasco ganhou muito dinheiro com ele saindo. Saía do Barcelona, ia pro Liverpool, aí do Liverpool pro Bayern, aí do Bayern pra casa, enfim. Ficava rodando o tempo inteiro e o Vasco ganhando ali aquele percentual de clube formador. O Fluminense com o Gerson é mais ou menos isso, só que o Gerson saiu muito cedo, então o Fluminense ganha pouco. A cada transferência de Gerson, o Fluminense ganha 2,7%. Da última vez, quando ele foi vendido pro Olympique de Marseille, o Fluminense ganhou mais ou menos 4 milhões de reais. Agora, a gente ainda não sabe o valor que ele vai ser vendido do Olympique pro Flamengo. Mas fato é que nessa venda o Fluminense fica com 2,7%. Se você quiser saber o valor, na hora que sair o valor, eu provavelmente vou gravar um vídeo aqui, vou trazer o vídeo com os valores certinhos. Mas se você quiser, você é ansioso, cálculo simples. Você vai pegar o valor da transferência, vai dividir por 100, 10 milhões dividido por 100, e vai multiplicar por 2,7. Você vai achar o valor exato do que o Fluminense vai receber. Mas quando for vendido, eu trago o vídeo aqui, beleza? Vamos para outra notícia, que é a representação dos jogadores. O Fluminense se reapresenta nessa segunda-feira. Esse primeiro momento, ele é um momento muito mais de transição, os jogadores estão voltando das férias, tem aquela conversa geral e tal, e eles vão a campo, de fato, a partir da terça-feira. E aí, enfim, treinos integrais, o Fernando Diniz já colocou isso como... dá até pra gente dizer como regra, né? Eu vi até muita gente falando assim, o Fernandinho já mudou tudo, olha, já colocou o pessoal pra treinar, Diniz é diferenciado e tal, botou pra fazer treino integral, treino começa às 9 da manhã, aí eles almoçam, voltam e treinam à tarde de novo, enfim, ok, de fato, a pré-temporada inteira de treino integral é algo de Diniz mesmo. Nessa primeira semana eles vão treinar de terça até domingo, todos os dias, de 9 até o final.
do dia ali. Não sei como vai ser a segunda semana, até porque não adianta também você fazer treinos fortes o tempo inteiro e ter jogador lesionado, né? Tudo isso é dosado. Mas com o Abel já tinha treino integral também, não era tão constante assim. E aí com o Roger e com o Roger não dá pra cobrar. Com o Odair eu não tenho esse dado. Mas com o Roger não dá pra cobrar porque foi aquela pré-temporada maluca, né? Que na verdade não existiu, que já tava jogando e os jogadores ainda estavam de férias por causa da pandemia. Agora, um fato diferente que muita gente também me pergunta é: Gabriel, por que os outros times já voltaram a treinar e o Fluminense não? O departamento ali de preparação física do Fluminense, que o Marcos Seixas, junto com o Wagner Bertelli, né? O Wagner Bertelli foi quem veio com o Diniz, o Marcos Seixas é o do Fluminense, já foi convocado para a seleção algumas vezes, para compor a comissão. O que eles planejaram? Eles viram que era mais interessante. Era mais interessante para o Fluminense não retornar no dia 16, 17, fazer uma semana de treinos, aí no dia 22, 23, liberar os jogadores para o Natal. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Ganso é do Pará, e vamos dizer que ele fosse para o Pará para poder ficar o Natal com a família dele, voltar 4, 5 dias depois pro Rio de Janeiro, para depois fazer 2, 3 dias de pré-temporada, voltar para algum lugar para poder passar no novo, ficaria muito quebrado. Então eles acharam mais interessante passar ali uma série de recondicionamentos físicos, exames, para os jogadores fazerem nesse período de Natal, Ano Novo, eles se manterem em forma em casa, ali e tal, já pegando o ritmo para quando chegar agora em janeiro ter uma pré-temporada bem agressiva e tal, e sem essas paralisações. Então por isso o Fluminense voltou depois. Você vai falar: Gabriel, isso é melhor ou pior? Não sei, a gente tem que saber, eu não sou preparador físico profissional, né? Tem esse detalhe também, né? Às vezes, até tipo, às vezes fala bem assim: pô, Gabriel, mas você é jornalista, você não sabe disso? Não é a minha área de jornalismo exatamente, né? Eu não sou, mesmo que eu tivesse a formação, eu não sou preparador físico, alguma coisa assim, de jogador de futebol. O futebol é uma área muito específica. E aí, obviamente, o Marcos Seixas é, sim, um cara referendado no mundo. No mundo não, no Brasil, pelo menos, em relação à preparação física, então me parece algo que foi interessante ali do que foi pensado. Vamos ver como é que vai ser o desempenho também no início da temporada e ao longo da temporada. Vamos para a próxima notícia aqui, que é sobre o Chelsea. Você vai falar: pô, Gabriel, você já falou do Flamengo, vai falar do Chelsea? Porque são negociações que interferem na nossa vida. O GE informa que o Chelsea, na verdade a notícia vem lá de fora, né, de que o Chelsea acertou a contratação de um zagueiro chamado Benoit, o nome do zagueiro. Não sei como é que se fala, mas vamos chamar de Badiashile, sei lá. Acertou a contratação de um zagueiro francês de 21 anos, que é uma grande revelação, pagando cerca de 200 milhões, mais ou menos 40 milhões de euros, por aí. Então, assim, ele tá vindo do Mônaco pro Chelsea. Aí você fala: tá, Gabriel, e isso o que tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente que tá chegando um zagueiro que pode ser o substituto de Thiago Silva no meio da temporada. Thiago Silva já está nos seus últimos 6 meses de contrato. Há uma ideia do Fluminense já de repatriá-lo há muito tempo. No final das contas, só falta o Thiago Silva dar autorização para haver conversas, aí sim, num novo estágio. Que aí desde quanto tempo vai ser de contrato, o salário, qual estratégia de marketing vai ser utilizada, qual estratégia o Fluminense vai oferecer, enfim. Eu diria que vocês estão vendo aí nesse momento o Grêmio fazendo a contratação do Luis Soares, né? E aí é aquela história, tipo, acho que nesse momento é a maior contratação do futebol brasileiro de 2022, 2023, né? Que a gente está no meio aí desse corte, mas é sem dúvida a maior contratação do futebol brasileiro. Uma contratação muito gigantesca do Luis Soares. Eu diria que para barrar isso, só trazendo Thiago Silva. Se o Fluminense traz Thiago Silva no meio do ano, é uma condição muito gigante. Muita gente até confunde, eu falo por várias vezes, cara, eu não considero, isso é pessoal, Thiago Silva um ídolo meu no Fluminense. Eu considero, por exemplo, Gum, que foi um jogador muito pior do que Thiago Silva, jogou muito, muito menos do que Thiago Silva, de qualidade mesmo no Fluminense. Thiago Silva foi espetacular. Eu considero mais ídolo, porque, querendo ou não, eu tive um vínculo emocional, né, com o Gum durante 9 anos, pelo menos. Foi um zagueiro e tal, tem toda a lição ali de guerreiro. A idolatria ela não é construída só pela qualidade do cara dentro de campo, né? Até muito mais pelo cara faz fora de campo. E Gum sempre foi um cara. Então, assim, só dando um exemplo de que eu não considero o Thiago Silva assim. E aí muita gente acha que eu não quero a volta dele. Pouca gente acha que eu não quero a volta dele. Não é isso. Eu adoro e eu quero muito, porque Thiago Silva é um zagueiraço. O cara jogou a Copa, agora foi um dos melhores zagueiros da Copa. Com 38 anos, 39 que ele voltaria, né? Então, assim, é óbvio que eu quero muito. Eu quero ter essa relação de fã e ídolo ali com ele no Fluminense. Até hoje eu considero que eu não tive tanto isso.
foi especial ali em 17, 8 principalmente e tal, mas não considero que criou isso. Eu quero muito criar. Seria uma contratação espetacular em relação à mídia, em relação ao ânimo do torcedor e em relação a futebol também. Não é o Zizal lá da China que não trouxe nada em relação ao torcedor nem em relação ao futebol, era só a mídia do marketing do Corinthians da contratação. Não é o Suárez, que a gente tem dúvidas em relação ao futebol, é um atacante espetacular, mas a gente tem dúvidas porque ele vem num declínio acentuado, mas em relação à mídia é muito grande, ao torcedor também. Não, o Thiago Silva chega completo nos 3. E vai ser muito importante a gente ter ele, sem dúvida. Agora, as 2 últimas notícias. Uma eu vou passar rápido, uma notícia do Netflu, de que um clube árabe sondou o atacante Caio Paulista, mas essa é uma notícia que a gente já trouxe há um tempão, né? Acho que o Fluminense esperava propostas, tanto da... Eles até citam aqui que é dos Emirados Árabes, já tinha falado isso, o Fluminense esperava uma proposta de lá, ou do Japão, porque já havia tido sondagens de clubes árabes. Enfim, o Fluminense ainda aguarda a proposta. A gente já tinha falado isso há mais ou menos um mês atrás, mas a outra foi a notícia do Vitor Lessa da renovação de Marrone. A gente fecha aqui com isso. Porque, vamos lá, essa é aquela questão que não tem resposta certa. Não tem, assim. O meu primeiro olhar foi o seguinte: o Fluminense. Só explicando a notícia, né? Antes de dar opinião, porque eu sei que teve gente que às vezes não soube dessa notícia. Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense começa a se movimentar e iniciar conversas com o Midtjylland, que é o clube do Marrone lá na Dinamarca, para poder prorrogar o contrato de empréstimo dele até o final do ano, que é o meio da temporada lá. Por quê? Segundo o Vitor Lessa, Fernando Diniz acredita que o jogador vai jogar melhor do que no ano passado, tendo pré-temporada e etc. E dentro do Campeonato Brasileiro ele pode evoluir. E aí, por isso, pensa que estender o contrato até o final do ano seja parte dessa evolução também. Então vamos lá, tá? Por que eu disse que é complicado você dar opinião quanto a isso? E eu vou começar aqui com a opinião que é o primeiro pensamento que eu tive e eu acho que até é o pensamento da maioria. Marrone não jogou nada em 2022. Nada. Eu até comentei algumas vezes que, cara, Marrone tem mais cartões vermelhos do que jogadas boas. Ele não tem... Pra não dizer que não tem nenhuma, ele tem uma jogada boa contra o São Paulo. Você vê, eu lembro da jogada boa dele. E tomou um cartão vermelho contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, ele não fez nada em 2022. Foi realmente... Assim, foi pior do que descartável, porque em vários momentos ele atrapalhou. Então, em relação a Marrone, assim, eu entendo perfeitamente e concordo quando primeira ótica que e vai renovar o empréstimo desse cara até o final do ano. O cara que em 6 meses não fez nada, não deve ter uma finalização, sei lá. Enfim, beleza, eu concordo com isso. Só que eu vou refletindo assim também, fui refletindo, lendo algumas opiniões também. Eu gosto muito de quando são essas coisas muito complicadas, e pegar pessoas que pensam diferente de mim, mas que têm racionalidade, né? Que tem cabeça também. Não é só a gritaria, nada disso não. E assistir, pra poder tentar entender o outro lado. E é por isso que às vezes aqui no canal eu trago os 2 lados e apresento aqui pra vocês, dou minha opinião no final, mas eu apresento argumentos dos 2 lados, porque eu acho que isso enriquece o debate. Marrone chegou no meio de uma temporada em que o time titular estava muito amarrado. Ele vem do futebol da Dinamarca, onde ele tinha jogado muito pouco. E ele tem que entrar num time em que a rotação é mais alta do que o padrão. Só isso já teve essa dificuldade. Em relação ao Marrone, especificamente ainda, é um jogador que um dia ele já jogou muito. E muito mesmo, né? Principalmente no Vasco ele teve atuações muito de seleção de base, então tudo isso. Então assim, não é aquela lógica da eterna promessa. Sim, ele já foi realidade um dia e o futebol decaiu. Então tem bola ali. A gente vai para um outro ponto em relação ao Marrone também, que é o seguinte: o início de uma temporada e o contrato até o meio do ano. Digamos que a gente já viu exemplos disso. O Marrone, de fato, com uma pré-temporada, ele começa a jogar muito. No início do ano passado, a gente acreditava que o Abel Braga começa o ano com o Luiz Henrique no banco para William Bigode e Fred no ataque. Depois ele até coloca o Luiz Henrique, mas o Bigode era titular. E a expectativa da torcida era um ano ótimo de William Bigode. O que eu quero dizer com isso? Keno também a gente tem essa expectativa. Pode ser que dê errado. Imaginem que, ao final de março, a gente vai estrear ali na Libertadores, alguma coisa, e o Marrone é o nosso titular. Imaginem isso, assim. Vou repetir, o Gabriel falando lá atrás. Tá, até agora ele não fez nada pra motivar isso no Fluminense. Concordo, beleza. Mas, meio da temporada, pré-temporada, etc. A gente perde Marrone no meio do ano.
E aí talvez a nossa crítica ela virasse para um outro lado, que é por que não estenderam o contrato, não conseguiram negociar com o Midtjylland. O que eu penso em relação a isso, tá? Se fosse o Fluminense em outros momentos, e aí o que eu digo de outros momentos? Era que o Fluminense não estivesse investindo tanto. O Fluminense está investindo muito nesse ano e é um foco tremendo na conquista, principalmente da Libertadores. É tipo assim, nada pode dar errado. E o investimento está sendo alto nisso. A gente já viu as compras, já viu as contratações que foram feitas. Até então parece ser um investimento com responsabilidade, mas é um investimento alto, tá? É um investimento alto. Até então, repito, parece. A gente nunca pode ter certeza, mas parece ser que o Fluminense consegue pagar a conta que ele mesmo está fazendo. Mas o orçamento de 2023 a gente não viu ainda. Mas enfim, voltando. Marrone é um custo muito baixo para a gente correr o risco de perder um ótimo jogador no meio do ano. Estender o contrato com o Marrone até o final do ano, imaginando que a gente pague só o salário dele, eu não sei quanto é o salário de Marrone, até poderia tentar descobrir, mas eu não gosto muito de descobrir salário de jogador não, só quando importa muito de saber. Mas o Marrone, ele... Imaginem essa situação, a gente perde Marrone no meio do ano. O custo pra gente ter Marrone até o final do ano, ele é baixo, perto do que pode ser também investimento. Então, eu acho que vale o risco, assim. Marrone é um cara que eu não tinha muita expectativa, eu sempre achei ele muito modorrento, sonolento, aquele jogador soninho e tal. Mas ele tem bola, cara. Realmente ele tem bola. O raio-x dele mostra isso. Todo mundo falando isso. Então, assim, eu faria esse movimento? Eu acho que não. Porque o 2022 dele me desagradou muito, assim. Muito, 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 muito. Mas eu consigo ver argumentos pra fazer. Assim... Pode dar errado? Eu acho que dá, inclusive. Eu acho que dá. Não sei o que passa pela cabeça de Marrone hoje, não sei se ele desestimulou de futebol, a gente sabe. Eu abri esse vídeo aqui falando sobre efeito psicológico, né? Então, não sei, assim, mas nesse ponto eu acho que vai dar certo? Não. Eu condeno totalmente como se agora, por exemplo, não acho que é a mesma coisa de agora chegarem pra Felipe Melo e falarem assim, vamos estender mais 2 anos, Felipe Melo? Eu ia falar, cara, estão exagerando, isso aí tá completamente errado. Não é nesse nível. Só pra poder fechar, neste dia 1º de janeiro de 2023, Danilo Barcelos, Mário Pineda, Frazan, Wellington e Yuri não tem mais contrato com o Fluminense. Estão encerrados esses contratos. Na verdade, em relação ao Danilo Barcelos, ele já até tinha assinado, na teoria, com o Ceará. Não sei se rompeu antes, como é que funcionou. Mas esses 5 jogadores encerraram seus contratos com o Fluminense. Além desses, outro que também encerra seu contrato agora é o meio-campista Natan, mas já está acertado pela renovação do empréstimo. E além desses, tem o zagueiro Matheus Ferraz, que era para encerrar o contrato, mas o Fluminense renovou também até o mês de março para que ele possa encerrar o seu tempo de recuperação física. O Fluminense não pode encerrar o contrato com ele ainda lesionado. Beleza? Na segunda-feira, se tudo der certo, eu tô de volta gravando um vídeo sobre a Copinha e talvez fazendo um raio-x também. Tamo junto, obrigado pela companhia de vocês em 2022 e vamos por mais em 2023. Valeu, valeu.